Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós também no Instagram e também no Facebook. Romanos capítulo 1, versículo 21 diz assim a palavra de Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes nas suas especulações se desvaneceram o seu coração insensato e se obscureceu. Paulo aqui enumera as coisas que os homens colocaram no lugar de Deus vivo. Que trágica lista de substituições. Porquanto, tendo conhecido a Deus, eis aí os homens que se deparam face a face com as obras de Deus e com o próprio Deus, de modo que conheceram, mas eles não reagiram a este conhecimento como deveriam. Eles não glorificaram. O que é glorificar? Louvar a Deus, honrar a Deus, magnificar a Deus como Deus. Nem lhe deram graça. Este fracasso mostra qual deveria ser o final principal dos homens: glorificar o Senhor pelo que Ele é, e dar-lhe graça pelo que Ele tem feito. Os pensamentos desses gentios voltaram-se para as coisas sem valor, obscurecendo-lhes o coração insensato, rejeita a Deus, afastando-se da luz, produzindo trevas. Naturalmente, essas trevas penetram em o seu ser interior. A mente, o raciocínio, as emoções, nas suas idolatrias, isso é em sua citação de substitutos para o ser de Deus. Eles realmente pensavam que eram sábios. Pensamentos indignos, longos, produz objetos indignos de adoração. Uma vez que o ser humano, uma vez que nós nos afastamos da verdade, que é Deus, nos afastamos da santidade, que é Deus, nos afastamos do conhecimento de Deus, nós nos tornamos piores do que animais irracionais. O animal irracional, ele passa a ser muito mais inteligente do que nós. Por quê? Porque um animal irracional, ele age por instinto. Deus nos fez para agir com ações. Nós pensamos antes de fazer. Antes da gente falar, a gente pode falar ou não. Antes da gente praticar aquilo, a gente pode praticar ou não. Então, quando nós agimos dentro de uma questão de ignorância, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo Deus e rejeitando a palavra de Deus, fazendo pouco caso da palavra de Deus, não dando importância àquilo, nós nos tornamos piores do que um animal irracional. Verso 22, dizendo: ser sábio, tornaram-se astutos, Verso 23, mudaram o louvor de Deus, incorruptível, em semelhança das imagens, homens corruptíveis, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Verso 24, por isso Deus os entregou nas concupiscências dos seus corações, a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Os versículos 24 a 28, todos repetem a mesma frase solene: Deus o entregou, o Senhor entrega os homens à concupiscência daquilo que eles escolheram para si, mesmo quando os homens escolhem um modo maligno de viver. Também escolhe as consequências
que essa maneira de vida produz, esta é a prova que Deus estabeleceu um universo moral. A concupiscência, desejo dos seus próprios corações ou dos seus corações produziram. A palavra traduzida que para concupiscência pode ser referida a desejos, tanto bons como maus. Aqui, obviamente, refere-se os desejos maus. A tradução concupiscência dá ideia de sensualidade que se encaixa no contexto da impureza. Observa que Deus entrega os homens aquelas coisas que eles desejam como resultado dos seus corpos. Se desonraram entre si. Idolatria consiste na adoração e no culto prestado à criatura. Na sensualidade, o homem adora e serve a si mesmo. Aqui vai um recado. Às vezes, a própria pessoa, ela acaba vivendo uma vida totalmente afastada de Deus. E todas as vezes que nós vivemos uma vida afastada de Deus, nós vamos produzir em nós coisas pejorativas. Nós vamos nos afastar daquilo que Deus é. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, ó Deus, trabalhando a nossa vida e nos falando, e que a gente possa entender aquilo que o Senhor está falando. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida, querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus até lá, em nome de Jesus.